Olá, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre política e finanças do governo do estado. E eu converso com o Dr. Marco Antônio da Silva, advogado especialista em direito eleitoral. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Olá, Roberto. É um grande prazer estar contigo aqui e com todos os seus telespectadores. Falar sobre a prestação de contas do governo do estado é um assunto que recentemente tomou conta da imprensa de uma forma geral e o senhor foi um dos responsáveis pela resolução desse caso. Então, para a gente começar a entender um pouquinho melhor, doutor, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele recomendou a aprovação dos gastos do governador Márcio França. Qual que é a importância dessa indicação? Quer dizer, passou aprovado? Sem dúvida. Quando o tribunal diz que os gastos estão regulares, quando ele dá um parecer favorável, ele de verdade está passando para a população e para o gestor público um atestado de idoneidade, dizendo, olha, esse gestor público fez tudo certinho, tudo como manda a legislação, ou se cometeu algum erro aqui ou ali, foram erros pontuais que qualquer pessoa está sujeita. Não houve ali má-fé, malversação, desvio de dinheiro público, né? Porque se isso acontecer, as contas são reprovadas, né? Só para a gente entender um pouquinho melhor, houve um julgamento, o que estava em jogo realmente? Na verdade, saiu na grande mídia, nos jornais, a questão da educação. Mas quando nós falamos das contas do governo do Estado, são as contas de todo o aparato, né, de todo o equipamento estatal que compõe o governo. Desde a administração direta, que são as secretarias, como também as administrações indiretas, são as fundações, as autarquias, as empresas públicas, por exemplo, a MTU, a CETESB, tudo aquilo que compõe o governo do Estado foi julgado naquele dia. Não só a educação, não só a saúde, não só a segurança pública. Agora, relacionado ao ex-governador Márcio França, o quesito que estava dando um certo constrangimento era a questão da educação, né? Qual que era o ponto que estava em desordem? Na verdade, o Ministério Público de Contas estava contestando que na gestão do ex-governador Márcio França, ele pagou a aposentadoria de professores com dinheiro da educação. O que não se levou em consideração e o tribunal aceitou na nossa defesa é o seguinte, o professor, mesmo que aposentado, ele não deixa de ser professor. O professor, ele não pode ser descartado só porque não está em sala de aula. Ele tem que ser valorizado. Até porque qualquer pessoa, quando busca uma profissão, ele vê também o plano de aposentadoria. Isso compõe a carreira. O que há de mais importante na educação não é o giz, não é a sala de aula, não são os computadores, é a figura do professor. Isso a história nos conta e isso nós sabemos. Então, o que acabou acontecendo? A Constituição Federal determina que o governo do Estado tem que gastar pelo menos 25% com o fomento da educação. Isso foi gasto regular, ninguém contestou. A Constituição do Estado de São Paulo acrescenta 5% nesses 25%. Portanto, os 25% passam a ser 30% de tudo que se arrecada com imposto. Tem que ser destinado para a educação. Só que a Constituição do Estado não diz em que setor da educação esses outros 5% precisa ser investido. O que fez o governador Márcio França? Na sua gestão, ele aprovou uma lei, por unanimidade, todos os deputados estaduais aprovaram, dizendo que ele poderia usar parte desses 5%, não são 5% inteiro, para pagar a aposentadoria dos professores das escolas públicas de São Paulo. E foi isso que foi feito. Agora, essa contestação toda também englobava as questões de Geraldo Alckmin, ou foi só Márcio França? Não, englobava ambos os governadores, porque é o governo do Estado como um todo, no ano exercício de 2018, né? Então, da parte do governador Geraldo Alckmin, foi contestado, por exemplo, alguns decretos que ele assinou, criando benefícios para empresas, para gerar emprego em São Paulo, em razão ali de não ter uma contabilização do quanto aquilo socialmente foi bom para a sociedade, né? Então, o tribunal fez algumas ressalvas quanto a procedimentos, mas não que há qualquer tipo de irregularidade, de má-fé, de desvio de conduta, de desvio de dinheiro, nada disso aconteceu. Agora, apesar da recomendação da aprovação pelo TCE, ele fez algumas ressalvas em relação aos gastos do governo do Estado em 2018, que principalmente em relação à educação. Como é que o senhor encarou esse encaminhamento? Na verdade, isso é uma questão de interpretação jurídica, porque foi feito algumas ressalvas, mas alguns conselheiros claramente se posicionam favoráveis a pagar a aposentadoria de professor com 5% excedente. Até porque o governo do Estado, ele não é obrigado a usar 30% do dinheiro de impostos com educação, ele é obrigado a usar 25%.
Os outros 5, o próprio governo do Estado, por meio da Constituição estadual, que se comprometeu. Agora, se ele próprio se compromete e o governo do Estado vê que o professor é prioridade, que a aposentadoria do professor tem que ser assegurada, qual seria o problema, então, de fazer essa utilização do dinheiro? Isso não é unânime nem no tribunal, nem entre os juristas, né? Então, assim, eu particularmente acho que o professor tem que ser valorizado quando está em sala de aula ou quando não está em sala de aula, quando está aposentado, porque ele já contribuiu. A educação não é algo instantâneo. A educação não é Nescau. Você faz agora, toma e acabou. Você pratica os atos hoje em sala de aula e são prospectivos para frente. Então, o professor do primeiro ano, eu, por exemplo, sou professor de faculdade. Já peguei inúmeras turmas nos últimos anos, no 5º ano, no 4º ano. Se o professor lá de trás não fez um bom trabalho, eu vou ter um problema com esse aluno. A mesma coisa é o professor do ensino médio, do ensino fundamental. E levando em consideração que em muitos municípios o governo do estado ainda atende o ensino fundamental porque os municípios não tiveram capacidade de absorver o ensino fundamental, que é de responsabilidade municipal. Agora, só para ver se eu entendi de forma correta, o ponto de discórdia todo foi a utilização da verba do Fundeb para o pagamento da educação, é isso? Mais ou menos, porque é aí que está a grande questão. A verba do Fundeb está dentro dos 30%. Não quer dizer que tudo seja Fundeb. Ok. Uma verba está dentro da outra. O Fundeb, de verdade, é um fundo para o desenvolvimento da educação, em que o governo do estado põe dinheiro, as prefeituras põem dinheiro, o governo federal põe dinheiro. Ele é muito aplicado no ensino fundamental pelas prefeituras, mas o estado também mantém esse fundo. Ele não é o responsável pelos 5% excedente? Não necessariamente. De verdade, o Fundeb está dentro dos 30%. Ok. Né? Um dinheiro compõe o outro. E o que é mais importante dizer é o seguinte: o dinheiro não foi utilizado fora da educação. Ora, pagou-se a aposentadoria de professores. O governo do estado tem um problema de previdência. O Brasil, hoje, enfrenta um problema de previdência, que todo mundo sabe. Se discute todos os dias a questão da previdência. Mas a previdência do professor quer implicar justamente com a previdência do professor, que é um profissional extremamente importante, que ganha mal no Brasil, não é valorizado. Tanta coisa, tanta gente metendo a mão no dinheiro público, e é com o professor que estão implicando. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, mas antes eu tenho um recado para você. Comprar, construir ou reformar um imóvel é o objetivo da maioria dos brasileiros. E o consórcio Ademilar é a melhor forma de conquistar este sonho. Ainda mais se você contar com a experiência e segurança da Ademilar, que foi a primeira empresa do Brasil a trabalhar com consórcio de imóveis e até hoje é a única que atua com exclusividade no segmento. Uma verdadeira especialista. Milhares de pessoas em todo o país conquistaram a casa própria com a ajuda dos planos acessíveis e flexíveis da Ademilar. E não para por aí. Você também pode planejar um futuro tranquilo a partir da chamada Aposentadoria Imobiliária Ademilar. Com ela, você aumenta o seu patrimônio, garante uma renda extra e vive muito mais sossegado. Invista com quem mais entende do assunto. Acesse ademilar.com.br, faça uma simulação e comece agora mesmo a conquistar seus objetivos. Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário, o investimento da sua vida. O Unida está de volta e o nosso assunto de hoje é política e finanças do governo do estado e eu converso com o doutor Marco Antônio da Silva, advogado especialista em direito eleitoral. Doutor, a gente está falando sobre a aprovação das contas do governo do estado, Geraldo Alckmin e Márcio França. E eu gostaria de entender um pouco melhor o que significaria se essas contas não fossem aprovadas. Para qualquer político, a não aprovação de contas é um desastre, né? Porque depois, quando confirmada pelo Poder Legislativo, o político que prestou as contas não aprovadas fica inelegível, né? Então, vamos dizer, é uma interrupção da carreira política e nós temos vários exemplos até na Baixada Santista de ex-prefeitos, ex-presidentes de Câmara que não puderam concorrer às eleições e ficaram inelegíveis, né? Mas, Roberta, só para o seu telespectador entender bem o que nós estamos falando, quando eu falo da importância dos professores, da aposentadoria dos professores, é mais ou menos dizer assim: você tem um dinheiro na sua casa reservado para pagar sua conta de água. E esse mês, a água veio com uma conta menor. Mas fez muito calor, você usou muito ar-condicionado e a sua conta de luz estourou. O que diz a legislação? Ora, o dinheiro da água é para água, o dinheiro da luz é para luz. Você não pode, ainda que sobrou da água, usar para pagar a conta de luz. E, às vezes, isso é um contrassenso, porque o que realmente importa, e o Tribunal de Contas
reconheceu é que, não havendo desvio de dinheiro, não havendo má fé, e o político agindo no interesse público, ele pode fazer isso. Porque eu não posso deixar cortar a luz. Eu não posso deixar professor sem receber. E foi nesse ponto que ele se firmou. Isso. E outra, no governo Márcio França, foi aprovado na Assembleia uma lei. A lei, todo mundo que milita na área do direito sabe que existe um princípio da legalidade. Se a lei está reconhecendo a regularidade, o tribunal tem que seguir a legislação. E o tribunal seguiu a lei estadual. Como fica agora, então, essa legislação no governo do João Dória? O governador João Dória agora tem um problema, né? Porque a legislação foi aprovada no governo Márcio França e quando chegou em meados de abril deste ano, 2019, o Tribunal de Justiça, pelo seu órgão especial, que é um número reduzido de desembargadores, por um relator, quer dizer, um único relator, um único desembargador dos 360, deu uma liminar, né, uma cautelar, que é uma decisão provisória, que a gente chama, suspendendo os efeitos desta lei. Portanto, até abril, o governador João Dória, agindo da mesma forma, agiu dentro da lei. De abril para frente, criou-se um problema, que ele não pode mais fazer essa questão contábil que estava sendo feita. Foi feito pelo Márcio, foi feito por João Dória no começo do ano, antes foi feito pelo Alckmin, e nos últimos 20 anos as pessoas faziam isso no governo do Estado, porque a Constituição do Estado permite. Então, aqui, de verdade, o que nós temos, e isso quem estuda direito consegue compreender com maior tranquilidade, é um conflito entre normas. Quer dizer, uma norma federal diz A, uma norma estadual diz B. Agora, eu, gestor, que estou seguindo a legislação estadual, a legislação local, que está regulando o imposto que eu arrecado em São Paulo e não repasso do governo federal, não posso seguir a minha lei local, a minha lei estadual, que a Assembleia Legislativa aprovou. E digo mais, Roberta, olha que ironia. A Assembleia Legislativa que aprovou essa possibilidade é a mesma Assembleia que julga as contas do governador. Como que ela vai dizer que está irregular? Contraditório, então, né? Como que ela vai dizer que está irregular se ela própria permitiu? O Tribunal de Contas levou isso em consideração. Porque o Tribunal de Contas é um órgão constitucional, está previsto na Constituição, mas ele é auxiliar da Assembleia Legislativa. Por quê? Porque lá estão os técnicos. A Assembleia Legislativa faz um julgamento político. E o Tribunal de Contas, quando dá o seu parecer contrário ou favorável, é um parecer técnico. Você acha que existe um excesso de rigor desses órgãos de fiscalização? Eu acho que não seria um excesso de rigor. Na verdade, muitas vezes, falta um pouco de experiência prática, né, empírica, do dia a dia, do cobertor ser curto, de saber que, às vezes, você precisa tomar decisões para beneficiar a população. No seguinte sentido, se eu sou um prefeito da cidade, eu que tenho que saber se a prioridade é asfaltar a rua ou construir um posto de saúde. Às vezes é muito interessante, eu quando ando pela cidade, percebo a pessoa dizer assim, olha, mas para que construiu uma praça se precisa de dinheiro no hospital? Só que a população às vezes não é esclarecida que aquele dinheiro da praça foi um deputado que mandou por uma emenda e é para fazer praça. Não pode utilizar em outra coisa. A mesma coisa acontece com o carnaval, né? Quando a gente fala de cultura e por que não se põe o dinheiro na saúde? Em que pese, é muito importante dizer o seguinte, o prefeito de Colatina, que está o exemplo aí nacional, ele construiu uma escola com dinheiro do carnaval. Por quê? Porque se ele tirar dinheiro do IPTU, de qualquer imposto que seja municipal, é o prefeito que destina. Eu, por exemplo, se fosse prefeito, entre o carnaval e um hospital com todos os equipamentos, entre o carnaval e o hospital com medicação, eu preferiria o hospital. Mas pode o prefeito preferir o carnaval. Aí está dentro da atividade, da alçada do prefeito. Né? Agora, a atuação do TCE, de um modo geral, ela não acaba engessando o governo ou você acha que ela garante a transparência dos gastos públicos? Eu acho que a atuação do Tribunal de Contas do Estado é muito importante, especialmente para as prefeituras pequenas, porque não tem técnicos. Você acaba vendo alguns editais de licitações totalmente fora dos parâmetros, totalmente ilegal, às vezes nem por má fé, mas por falta de conhecimento mesmo dos profissionais da prefeitura. E aí o que acaba acontecendo? O Tribunal de Contas vai lá pontualmente e suspende, né, um pregão, suspende um procedimento de licitação, recomenda que se modifique o edital. Isso é importante, até porque os prefeitos, os presidentes de câmaras, o próprio governador, seja quem for que estiver mexendo com dinheiro público, tem que ser fiscalizado. Agora, qual que é o próximo passo, então, na análise dessas contas do governo do Estado? Próximo passo aí para a Assembleia Legislativa, né, deve acontecer até o final do ano, e a Assembleia, com certeza, deve
ratificar, porque a Assembleia acompanha, né, o Tribunal de Contas, por isso a importância da aprovação pelo Tribunal de Contas, né, do parecer favorável do Tribunal de Contas, porque a Assembleia acompanha. Você acha que a Assembleia pode engrossar o caldo para o lado do Márcio França? Creio que não. Não tem motivo, e ainda que tivesse, o Geraldo Alckmin fez e o Dória está fazendo, né? Então, o Márcio, de verdade, foi quem regularizou a situação através da lei que ele aprovou. O Dória estava fazendo, né? Agora não pode mais. Continua. Mas agora está irregular, Até então. o último mês ele fez. Vamos ver a partir daqui para frente o que ele vai propor aí para modificar essa questão. Porque é importante dizer que é uma questão contábil. É meramente uma questão contábil. Não é ilegal. Não, é a conta de luz e a conta de água. O dinheiro é o mesmo. Só que estava planejado para usar na água, você precisa usar na conta de luz. Para locais diferentes. É só isso, não tem corrupção nisso. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre política e sobre as finanças do governo do estado. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é política e eu converso com o Dr. Marco Antônio da Silva, advogado especialista em direito eleitoral. Doutor, a gente está falando sobre a aprovação das contas do governo do estado, tanto de Geraldo Alckmin quanto de Márcio França, e foi um assunto de extrema importância, já que poderia tornar os dois inelegíveis, né, caso não fossem aprovadas essas contas. Como é que um advogado se prepara, então, para defender um caso desse tamanho, desse porte? Eu acho que, de verdade, você se prepara, não vou dizer como qualquer outro, em razão da complexidade, especialmente que é uma questão contábil, de direito financeiro, direito administrativo, mas a responsabilidade e assim o seu apego à causa do cliente é a mesma, né? Eu, pelo menos, não faço diferença se o cliente é rico, se ele não tem tanto dinheiro assim, se o caso é rumoroso ou não, até porque quando nós nos formamos e pegamos a carteira da OAB, fazemos um juramento, né? E a gente tem que cumprir. É como dizer se o médico trata melhor alguém que tem um pouco mais de dinheiro e quem é pobre deixa morrer, né? Não é essa a situação. Agora, muito estudo, não só da teoria do direito, né, dos livros e tudo mais, mas do caso prático, conhecer, né, viver o caso. Se fosse você, como que você faria? Recentemente o Congresso fez uma modificação numa lei chamada Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, justamente para que os operadores do direito, conselheiros e juízes, inclusive, quando decidam, levem em consideração o que o gestor quis e qual é a responsabilidade do gestor naquela situação concreta. Porque é muito fácil dizer assim, olha, a lei diz que você tem que usar isso aqui na educação e o fulano usou na saúde. Mas se houve uma epidemia, você vai deixar a turma morrer? Depende da situação, né? Hoje, muita gente está com medo de pôr assinatura, de administrar. Medo da responsabilidade. Ser político hoje é uma missão de coragem, né? E, claro, tirando os desonestos, nós temos que pensar hoje os políticos honestos, porque para esses tem que se dar valor. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória, dá uma apertadinha aqui. O senhor tem um currículo extenso, já passou por vários cargos, né, e também por alguns municípios. Se isso acrescenta um importante know-how, ele também significa que o senhor não se estende muito tempo na atuação nas funções que ocupa. Fazendo uma análise da sua trajetória, como explicar isso? Olha, eu não sou uma pessoa apegada, eu gosto muito de desafios. Eu estudei bastante e vamos dizer que eu sou como se fosse um bombeiro. Quando há algum problema, algum político pode me convocar para resolver. Resolvido, eu sempre procurei sair, volto a advogar, porque a minha função, estudei para ser advogado, gosto de ser advogado, e também para novos desafios. Eu, de fato, acredito que o cargo que eu estive mais tempo foi 1 ano e meio, quando eu coordenei o Via Rápida, né, a Subsecretaria de Desenvolvimento lá do Estado. Eu tive o cargo de coordenador do Via Rápida, que eu gostei muito, né? Então, vou te dar só um exemplo. No caso do Via Rápida, eu cheguei na secretaria e lá tinha algumas carretas com laboratórios jogados, né, sem manutenção já há muito tempo, sem contrato dos cavalinhos, que são aqueles caminhões que levam essas carretas para os municípios. Que eu falei, olha, vamos reativar o Via Rápida, vamos qualificar as pessoas. É um programa de qualificação profissional que às vezes muita gente não conhece, é do governo do estado, é só entrar no site e qualifica as pessoas menos favorecidas. E aí eu falei, olha, não vamos fazer política com isso. Vamos pegar os dados do IBGE, os dados oficiais do estado também, e verificar quais são as localidades, as regiões do estado com mais desempregados, com menos desenvolvimento econômico e social. Aí eu criei lá a maratona da qualificação. Ao invés de mandar uma carreta, eu mandava 4, 5.
espalhava pelos bairros de determinada cidade. A gente fez isso em Mauá, fizemos isso em Barretos, fizemos isso em Praia Grande, fizemos isso aqui em São Vicente também, em Santos, enfim, por diversas cidades, Itapevi, Grande São Paulo, Campinas, porque as pessoas hoje não têm acesso à educação profissional. Pergunta para alguém em casa, você quer contratar um pedreiro, um eletricista, às vezes você não acha. Até acho engraçado, porque a gente acabou colocando uma dessas carretas num shopping lá em Praia Grande, né? E o dono do shopping permitiu. E depois um dos mercados lá contratou os alunos, né? Era uma carreta que ensinava panificação. Quer dizer, já resolveu tudo. Sim, ali. Eu tive também a participação na CETESB. Eu, por um curto período, eu presidi o Conselho de Administração da CETESB. Para quê? Para implementar a lei federal, que era o Estatuto das Empresas Públicas. O Conselho, a parte de auditoria, de controladoria interna. Quer dizer, eu fui lá, resolvi o que a legislação determinava, a nova legislação, e saí. Então, é assim que eu trabalho. Eu vou, apago o fogo. Né? Em São Vicente, tive uma rápida passagem como secretário de governo por 7 meses. Eu estabeleci o choque de gestão, modifiquei todo o sistema de licitação dentro da prefeitura. Né? Foi no meu período que nós cortamos as gratificações em excesso que tinha dos servidores, aquelas horas extras que não se computavam corretamente. Para quê? Para que o servidor recebesse em dia. Austeridade. Administrar. Eu sou um técnico, eu não sou político. Então, eu vou lá, resolvo o problema, pego a minha malinha, volto para o meu escritório e vou fazer o que eu estudei para fazer. Você tocou nesse assunto e eu gostaria de linkar com uma situação que a gente tem em relação ao país. Você é técnico, não é político. Se a gente for comparar Sérgio Moro é político? Olha, eu digo assim, todos nós somos políticos no sentido filosófico, né, aristotélico. Né? A gente convive. Quando eu falo não sou político, é o político profissional, aquele que vive de política. Aquele que se elege 1, 2, 3, centenas 4, de vezes. Centenas de vezes. Carreirismo, eu sou contra. Um prefeito que é prefeito 4 mandatos, um vereador que é vereador 5 mandatos. Primeiro porque você não oxigena a máquina pública, você não dá oportunidade para novas ideias, para novas pessoas, cria-se vícios na máquina, né? E segundo, porque eu acho que não é um dever cívico. Isso não é profissão. Cada um tem a sua profissão. Você tem que dar a sua contribuição e sair. O Sérgio Moro, eu acho que ele deu uma grande contribuição para a justiça brasileira. Mas é claro, quando ele se exonerou do Poder Judiciário e virou ministro, ele virou político. E aí está como vitrine. Ok. Doutor, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso. Muito obrigado, Roberto. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.